E olha que belezinha essa placa. Eu gosto desse design com... parece aço escovado aqui nesse acabamento, escrito Supreme. Meu Deus! Mais de 620 watts de consumo! Caraca, é muita coisa! Agora eu alterei a travinha aqui para o modo gaming, reiniciei a máquina e a gente já tem uma leitura do clock máximo um pouquinho mais alta aqui no GPU-Z. Vamos ver como é que tá a temperatura aqui no conector. Olha lá. Meu Deus! 75 graus. Quase 76 graus no ponto mais quente. Eita, nós! Muito bem, senhoras e senhores, finalmente temos a GeForce RTX 5090 aqui na bancada do Loop Infinito. Conhecemos ela mais cedo durante a CES e finalmente ela está aqui num dos modelos mais legais que eu vi por lá, que é a Supreme Liquid da MSI. Esse modelo aqui é mais compacto e tem um water cooler integrado com um radiador de 360 mm. E antes da gente começar os testes desse modelo aqui no canal, nada melhor do que um unboxing, porque essa caixona grande aqui merece, hein? Placa esta que chega a custar 23 mil reais aqui no Brasil. Vamos, merece um unboxing. Depois da vinheta, vamos nessa. Olha que beleza, tô segurando aqui, ó, um ano de aluguel, ó. Tem um carro aqui dentro dessa caixa, mais de 20 mil reais. Porque assim, o preço sugerido era 20 mil reais, mas eu falei que podia ser mais ou menos do que isso. Lá nos Estados Unidos ela já chegou acima do MSRP, né, que é o preço sugerido pela Nvidia, que lá é 2 mil dólares. Essa daqui chegou custando 2.300 dólares. Aí faz aquele dólar maravilhoso, né, de 10, 11 vezes, vira 23 mil reais. Vale a pena? Não sei, né? A gente vai tentar... Não! Mas é muito legal e eu não posso deixar de abrir ela aqui em um vídeo especial só pra isso. Mas eu vou pôr ela pra rodar hoje também, tá? Vai ter alguns testezinhos que eu não consigo fazer só unboxing. Então, se você morar numa caverna, a GeForce RTX 5090 é a GPU mais potente e a mais empolgante da linha 50, a arquitetura Blackwell, que tem um foco em inteligência artificial. Quando a gente fala de desempenho em jogos, o grande destaque é a geração de mais quadros por segundo com inteligência artificial a partir dos quadros gerados pela placa de vídeo. A gente está falando de até 3 quadros a mais para cada quadro que a placa gera, multiplicando o desempenho da placa, que às vezes funciona bem, às vezes não funciona tão bem. A gente vai comentar sobre isso nesses vídeos aí dessas placas. Já teve inclusive um vídeo aqui sobre a RTX 5080, contando as primeiras impressões, e aí eu falo sobre essa tecnologia que é o Multi-Frame Generation do DLSS 4. Mas a 5080 decepcionou em termos de ganho de desempenho. A 5090 é melhor, porque pode chegar a 30% dependendo do teste. Na média que eu tô vendo aí dos gringos que já receberam há 3 semanas essa placa para testar e produzir o conteúdo com calma, ai que inveja, eles relatam que a média fica ali em torno de 25%, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo, é claro, do teste. Eu também tô muito empolgado para testar os encoders de vídeo NVENC, porque a 5090 tem um terceiro encoder. Antes a gente tinha 2 encoders NVENC, agora temos um terceiro. Vamos ver se vai aumentar o tempo de render para quem trabalha aí com produções audiovisuais. Fora isso, um outro destaque é que nós temos mais memória nesse modelo, então ela traz 32 GB de memória GDDR7, é o único modelo da série 50 até o momento que aumentou a memória em relação à geração anterior, a 4090 tinha 24 GB. Então esses são alguns dos destaques da RTX 5090, mas agora vamos falar desse modelo. O modelo Supreme da MSI é o modelo topo de linha, é o modelo supremo, é o Supremo, Sr. Caio. E Supreme Liquid é a versão com resfriamento líquido. É a placa de vídeo mais top da MSI, é a mais cara também, por isso que temos um vídeo apenas pro unboxing desse produto muito especial. Quis testar a geração anterior, mas não pude. Dessa vez eles mandaram aqui pra gente em primeira mão para conhecermos essa placosa. E aqui estão alguns dos destaques, que assim, é o design, não tem nem muito o que falar, é o design, ela é muito bonita e é esse sistema de resfriamento líquido. Ela tem um radiador de 360 mm. Com isso a placa fica mais compacta, mas você precisa de espaço no seu gabinete para comportar esse radiador de 360 mm. Dito isso, vamos abrir essa caixona. Olha que bacana, hein, essa. Eu não vou ser sommelier de caixa aqui não, mas
Muito legal a estética dela aqui. SoC Edition. Faço a menor ideia do que significa isso. Ah, obrigado, editor. Vamos abrir aqui. Olha esse mecanismo da caixa. Engenharia do papelão. Eu acho maravilhoso. Quem é Nintendo Labo perto disso aqui, ó? Ó, ó, ó. Você joga pra trás aqui, ó. A caixa abre pra trás também. Olha, ela vai desmontando. Dá pra puxar isso aqui no meio? Aí dá pra puxar aqui, ó, o conteúdo dela. Os engenheiros de papelão lá de Taiwan estão mandando ver, hein, ó. Change the game. Engenheiros de papelão, parece nome de banda, né? Engenheiros do Havaí. E a caixa é grande porque a placa é dividida em duas partes e, ó, tem que ter uma embalagem legal aqui pra segurar tudo. Vou começar de cima aqui, ó. Olha ela aí, a bonitona. Ela, ó, eu lembrava dela da CS. Ela é muito bonita. Essa linha Supreme é bacana. Eu comprei no ano passado a 4080 Super da linha Expert, que também é muito elegante. Mas a Supreme está um nível acima. A gente vai desmontando aqui a embalagem. Olha lá, o radiador aqui embaixo, que já vem com 3 fãs, tudo instalado aqui, ó, fãs de 120 milímetros. Temos aqui um manualzinho. Ah, tem as instruções aqui, ó. Motherboard, viu, Diego? Não é mainboard, não, motherboard. PCI Express compatível com slot gráfico de largura dupla, X16, PCI Express 5.0. Olha, você tem que ter pelo menos 1,5 GB de espaço disponível em disco rígido. Por quê? Porque os drivers pesam quase 2 GB já. Eita, que loucura. Sistema operativo Windows ou Linux e por aí vai, né? E aí nós temos algumas ilustrações de instalação também que, pelo desenho que a gente está vendo aqui, obviamente não são referentes a essa placa. Oh, pelo amor de Deus, tem porta VGA aqui no manual. Ah, mas não dá pra ter tudo, você tá pagando só 23 mil reais. Pô, 2025. DVI até passa, mas VGA, mas bem que nem DVI, né? Tem mini DisplayPort aqui também. Essa placa é tão diferente, ela é tão premium, que ela merecia um negócio mais trabalhado aqui, né? Um manualzinho só dela. Não é? Você não concorda, Lucky? Ele tem cara de malvado, né? Como é que será que é a voz dele? Assim, a minha voz é assim. Reclames do Will à parte, vamos ao produto que é o que mais interessa. Vamos começar aqui com a placa, gente. Que placa linda. Aliás, um momento muito importante aqui no vídeo. Ó, Ray Tracing. Eu não consigo tirar esse último. Bom, por falta de capacidade do apresentador, vai ficar aqui esse último. Vamos pôr no modo gaming aqui, tira do modo silencioso, até porque não faz sentido ter um modo silencioso numa placa que tem um radiador, né? E olha que belezinha essa placa. Eu gosto desse design com... parece aço escovado aqui nesse acabamento. Escrito Supreme. Nós temos um pequeno fan aqui. Me parece ser de uns 80 milímetros. 80 a 100, não chega a 120 não. Nós temos um pequeno fan aqui que ajuda no resfriamento dos componentes internos aqui da placa, né, do PCB, mas a GPU em si tem um bloco aqui em cima com a bomba também aqui nessa estrutura que leva o líquido para o radiador para ser resfriado, faz todo esse fluxo aqui. Lá na CS a gente viu essa placa desmontada e aí dá para ver melhor, né, como é a estrutura interna embaixo dessa tampa. E com essa solução térmica ela acaba sendo uma placa muito compacta, usando aí apenas 2 slots do gabinete, apesar dela ter um meio slot a mais aqui na espessura da placa. E aí nós temos aqui as conexões. Então nós temos aí 3 DisplayPorts e uma porta HDMI, que é meio que o padrão aí que a MSI sempre segue. E aqui, ué, peraí, não...
Caiu? Ah, caiu o negocinho aqui na empolgação, aquele protetor que vem aqui no PCI Express. Deveria estar como protetor quando eu puxei da caixa, mas né, desculpa, é uma 5090. Ela não é minha, inclusive, tá? Vocês acham que a gente recebe e fica com a gente? Não, vai ficar uma semana só com a gente essa placa. Então, é muita empolgação. Então, tinha essa proteção aqui no PCI Express. PCI Express que agora é 5.0 também. Na 5080 a gente não entrou muito nesse assunto, mas na 5090 a gente vai falar disso. E olha aqui a parte de cima, que belezinha, ó. Supreme, essa parte aqui tem iluminação RGB, vocês vão ver ela acesa daqui a pouco. E aqui o conector de energia PCI Express 5.1, melhorou um pouquinho a segurança nessa geração, também retrocompatível aí com as fontes. E aqui na parte traseira, nós temos também esse aço escovado aí com esses triângulos. Gente, uma placa muito bonita, a estrutura toda de metal. Ela não é uma placa muito pesada nem muito grande, então você pode encaixar no gabinete, não precisa pôr um suporte aqui embaixo, só ela já aguenta, mas você tem que ter um lugar para pôr o radiador de 360 milímetros, olha aí. É igual o radiador de water cooler de CPU, quando você compra o water cooler, já vem tudo montado, que a gente chama de AIO, que é o All-in-One. E aqui a gente já tem tudo instalado com os 3 fãs de alto desempenho. Esses fãs não têm RGB, são fãs aí da própria MSI. E a conexão desses fãs já está feita. Tá tudo conectado aqui, tudo certinho. E aí tem um fiozinho aqui, ó, que dá pra ver ele aqui na pontinha lá. Ele tá aqui e aí ele já emenda aqui na mangueira, ó, já vem por essa malha que protege aqui a mangueira e faz a conexão aqui dentro da placa de vídeo e você controla a operação por meio aí do próprio software da MSI. Pode ser o MSI Center ou o Afterburner também, que dá para controlar os fãs da GPU, da placa de vídeo. Legal, bacana, eu gostei muito desse design, eu acho exagero, eu acho, que nem o pessoal comentou lá no Instagram, desnecessário. Não acho desnecessário, tá? O mundo precisa dessas loucuras, mas é meio excessivo, né? Isso daqui, obviamente, é para testar um overclock e isso a gente vai testar quando a gente fazer um conteúdo mais aprofundado sobre essa placa, porque essa daqui merece. A gente não faz muito overclock aqui no Loop, mas essa daqui merece um teste para ver até onde chega. Minha única observação sobre esse design é que eu gosto da placa mais compacta como essa daqui e esse design mais quadradão, né? Com esse tom de aço escovado. Só que a Founders Edition, a 5090 Founders da própria NVIDIA, tem mais ou menos esse tamanho, sem a necessidade desse rabicho todo aqui e um radiador gigantesco. É claro que essa daqui é muito mais silenciosa e a gente vai ver também como é que é o desempenho no overclock, mas a Founders é tão pequenininha nessa geração, acho que as outras fabricantes deveriam seguir esse design. Por fim, eu esqueci de mostrar aqui, mas estava aqui na caixa também. Caiu. Ela acompanha os parafusinhos para a gente prender o radiador no gabinete. Os fãs já estão instalados, então é só o parafuso para fixar no gabinete. E um adaptador PCI Express 5.1, 5.0, 12 VHPWR, para você conectar aí 4 slots PCI Express de 8 pinos para passar até 600 watts de potência nesse cabinho. E essa placa precisa, porque ó, as especificações técnicas dela, consome até 575 watts, mas a gente já viu em alguns testes dos gringos aí passando disso. E vocês devem ter reparado que o negócio aqui, ó, é um amarelo meio marca-texto. Isso daqui é intencional, porque quando saiu esse conector, lembra aquela história de placa pegando fogo, conector, cabo derretendo e por aí vai? A maioria dos casos era um negócio mal encaixado. Então, o que a MSI fez? Eles fizeram essa solução aqui para você ter um feedback visual, né? Para você poder enxergar quando não está 100% encaixado. Olha lá, se você conseguir ver um pouquinho de amarelo aqui, é porque não está 100% encaixado. Então, isso incentiva aí a pessoa a ir lá e encaixar 100%. Ó, você não pode ver nada amarelo. Se não tem nada amarelo aparecendo, é porque está 100% encaixado. Não vai dar problema. Pelo menos a chance de dar problema é bem menor. Né? Não vou garantir que não vai dar problema, porque vai que, né? O homem da jaqueta é imprevisível. Unboxing feito, agora vamos instalar essa placa para a gente fazer, né, um test drive dela nesse vídeo. Não dá para ficar só no unboxing da placa sem ligar ela no PC. Não, uma placa dessa eu me recuso, eu deveria. Os meus editores me odeiam, todo mundo aqui me odeia porque eu faço vídeo muito longo. O Lucas já queria ir embora, o câmera, mas segura, tô no final.
E a gente vai montar essa placa no nosso bench aqui de testes do Master Frame 700 da Cooler Master, que hoje está com um setup com um 9800X 3D. Temos uma placa-mãe aqui, uma MSI Carbon X870E, e é o setup que a gente está usando para testar essas placas aí da série 50. Afinal, 9800X 3D é o que há de melhor aí no desempenho dos games. Nesse gabinete aberto, que é o Master Frame 700, a gente tem duas asas dele. A gente nunca usa essa segunda, então hoje é um dia especial para mim que eu finalmente vou preencher esse espaço. A gente vai ver a forma final desse gabinete, a forma final do Freeza. Quantas referências de Dragon Ball consigo encaixar nesse vídeo? Seu sorriso é tão resplandecente. Primeiro eu tenho que tirar a 4090 que tá aqui. Nada como ejetar a placa apertando um botãozinho aqui, ó, que maravilha. E bora! Vou tentar não dar um nó aqui. Eita, nós! Preciso apertar o parafuso aqui. Placa pequena. Ai, que beleza! Um tamanho de placa normal instalada, que maravilha. E bonita, hein? Bonita demais. Acho que vai ficar por aqui, hein? Tem que devolver daqui nem uma semana, 4 dias só. Já vai pro próximo criador de conteúdo. Enquanto os gringos recebem todas as caixas. Ai, reclama mais, Will. Vai mudar muito. Você tem um porém, que aqui eu tô com uma fonte de 850 watts. Eu vou trocar ela por uma de 1000 antes da gente fazer os testes. Mas por enquanto vamos só ver como vai ficar a montagem aqui. Olha que maravilha! Finalmente eu montei 100% do Master Frame 700 com as duas asas dele aqui, com radiadores de 360mm. Temos o da CPU e agora o da GPU também. E a placa ficou bonitona aqui também. Ficou bem bonita essa Supreme Liquid. Obviamente o meu cable management aqui ele pode ser melhor, né? Depois eu vou organizar que eu preciso trocar a fonte. Mas acho que estamos prontos para um primeiro teste com essa máquina. E agora estamos aqui no nosso sistema com a 5090 Supreme Liquid instalada, junto com um 9800X 3D. E como eu comentei, eu troquei a fonte. A gente colocou aqui essa fonte aqui da Thermaltake de 1200 watts. Essa é uma Tough Power GF A3, uma fonte bem mais parruda, e é o que eu recomendaria para quem comprar uma 5090 e um pouco além de 1000 watts. Teoricamente, 1000 watts é o limite mínimo, é o requerimento oficial da NVIDIA. Só que é legal você sempre ter um pouquinho a mais. Apesar de que a gente falava muito desse negócio de você deixar um excesso quando as CPUs da Intel estavam consumindo muito, né? Depois do Core Ultra ficou um pouquinho melhor e as CPUs da AMD, como o 9800X3D que a gente está usando aqui hoje, já são mais comportadas em termos de consumo. Então, até ficaria tranquilo de usar 1000 watts numa fonte, mas se der, pega um pouquinho a mais, 1100 ou 1200, como é o caso aqui com essa da Thermaltake. E aproveitando que já estamos falando de consumo, ó, temos um medidor aqui para a gente ir acompanhando o consumo nesse primeiro momento aqui que a gente está fazendo esse hands-on com essa placa. E em standby eu já percebi que ela consome aí de 20 a 60 watts. Então quando eu mexo aqui um pouquinho, ó, na interface do Windows, a gente percebe aí que o consumo sobe, ela chegando a 60 watts. E olha que isso é sem abrir um jogo aqui ou rodar nenhum tipo de aplicação 3D. O negócio é louco. E, inclusive, esse modelo aqui vai além dos 575 watts da NVIDIA, né? A especificação da NVIDIA. Essa daqui pode chegar a 600 watts o consumo no modo de jogos. Mas monitorando, a gente já viu passar disso várias vezes, o que me gera uma certa preocupação, visto que a certificação desses cabos, dessas fontes, é de 600 watts, o cabo PCI Express 5.1, né, o 12VHPWR. Então, vocês vão ver daqui a pouco. Aproveitando, vamos falar um pouquinho de temperatura também, que é super interessante nessa placa. Então essa é a imagem térmica nesse momento. O estúdio aqui está com uma temperatura de 23 graus e é curioso perceber como todo o sistema da placa de vídeo, incluindo o radiador da placa de vídeo, está bem mais aquecido do que o da CPU ali do lado, mesmo em standby. Estamos nesse momento em standby. A temperatura aqui do radiador está registrando cerca de 25 graus, 26 graus agora. A da placa de vídeo ali, né, da parte inferior da placa de vídeo, 31,5 graus, e o hotspot está realmente aqui no chipset da placa-mãe, né, o ponto mais quente que a gente está registrando nesse momento.
Isso só com o Windows aberto aqui, sem fazer nada. Agora vamos a mais detalhes dessa placa, depois eu rodo um teste para a gente ver como é que o consumo e a temperatura se comportam. Só que antes disso, vocês já viram aqui os detalhes RGB, que eu acabei não comentando aqui quando eu liguei esse setup, mas a gente tem aqui 3 zonas de iluminação RGB. Tem o Supreme aqui em cima, retroiluminado, tem essa faixa aqui do lado do fan que fica na placa de vídeo e tem um detalhezinho aqui do lado, né, com o logo da linha Supreme. A gente até tem um outro logo aqui atrás da placa, mas ele não é retroiluminado. E a gente pode controlar tudo isso pelo MSI Center. O MSI Center ele abriga vários aplicativos, como o Mystic Light, e é aqui que a gente controla a iluminação RGB. Então posso colocar aqui, ó, um arco-íris RGB clássico. Aí tá tudo sincronizado aqui no sistema, lá, apagou tudo e aí a placa agora está com o efeito de arco-íris. Aí você personaliza, mas eu acho que uma placa bonita como essa, elegante, garbosa, merece uma luz mais comportada. Aí, legal, gostei. Ah, mas sem RGB vai perder FPS, pô. Relaxa, que eu tenho meus frames fake agora. Podia ser esse é um nome melhor, né, pra eles usarem. Fake Frame Generator. Fake Frame Generator, Multi-Fake Frame Generator. É só adicionar um F ali. Então vamos falar um pouquinho sobre a 5090 e as diferenças desse modelo já com o overclock da MSI. Começando aqui pela PCI Express. Agora nós temos essas placas da linha 50, RTX 50, aproveitando o protocolo 5.0 para ter uma maior banda de dados. Só que não necessariamente tira uma grande vantagem. No caso da 5080 para baixo, parece que não vai fazer muita diferença você usar a PCI Express 4 ou 5. Já no caso da 5090, sim. A variação, porém, é em torno de 1% nos jogos, como está sendo reportado por aí. Então, é legal que a gente já usa o PCI Express 5.0, mas ainda não temos o hardware que vai tirar grande vantagem desse protocolo. Enquanto isso, estão fechando a especificação do PCI Express 7 já. Então, o mundo não para. Agora, quando observamos as outras especificações técnicas da GeForce RTX 5090, a gente entende por que essa é a placa mais legal desse lançamento aí da série 50, pelo menos até você ver o preço dela. É porque quando comparamos com a geração anterior, com a 4090, a gente vê claramente como rolou um upgrade nas especificações técnicas. Então, por exemplo, o número de núcleos CUDA. Antes a gente tinha aí 16.384 unidades de processamento CUDA e agora nós temos 21.760, um aumento bem mais significativo do que da 4080 para 5080, que aumentou quase 1.000 núcleos CUDA apenas. Mas talvez o upgrade que mais chama a atenção é a memória, porque agora nós temos 32 GB de memória GDDR7, enquanto na geração anterior nós tínhamos 24 GB GDDR6, ou seja, a 90 ela é a única que ganhou um upgrade de memória, ela ganhou 8 GB a mais em relação à geração anterior. A 80 não. Antes a 4080 e a 4080 Super tinham 16 GB e agora a 5080 segue com 16 GB. A mesma coisa aí para o modelo 70 Ti e para o modelo 70 que tem apenas 12 GB. Eu acho que essa é a maior crítica que eu tenho em relação às especificações dessas placas que estão sendo lançadas. Pô, já é 2025, né? Já passou da hora da 80 vir com 20 ou 24 GB, da 5070 Ti vir com pelo menos 20 GB e da 5070 ter pelo menos 16 GB, né? Poxa, NVIDIA, ajuda a gente aí. Mas essa é só a minha opinião, né? Enfim. Outras especificações aqui, ó, rapidinho. Núcleos de Ray Tracing, agora 318 teraflops. Antes a gente tinha aí 191 teraflops. E o mais importante para a NVIDIA é os Tensor Cores, o poder de processamento para inteligência artificial, chegando aí 3.352 trilhões de operações por segundo. E antes a gente tinha 1.321 trilhões de operações por segundo. Ou seja, quase triplicou o poder de processamento para a inteligência artificial. Esse é o jogo da NVIDIA. Eles têm que, inclusive, ficar espertos nesse jogo aí, porque a China tá chegando com tudo, hein? Derrubaram uns bilhão aí outro dia. Por fim, a última coisa que me chama a atenção é que a gente consegue agora puxar um sinal 4K a até 480 Hz. Antes era só 4K a até 240 Hz, dobrou aí a quantidade de quadros por segundo. Claro que tem 8K também, 8K a 165 Hz, e 8K. Se bem que agora, né, com Frame Generation, você sai criando frame gerado com inteligência artificial
para todo lado, 3 quadros para cada um que é renderizado, a gente consegue alcançar essas taxas de quadros por segundo mais altas em jogos AAA. Então faz sentido desde que você tenha um monitor 4K 480 Hz ou 8K 165 Hz, que também é um absurdo, né? Mas quem sabe, será que essa vai ser a geração do 8K? Me vem na cabeça a geração 30 que falaram em 8K. E eu fui lá, Tontão foi lá testar uma TV 8K. Meu Deus, que fase, hein? Mesma época que eu botei um Threadripper pra testar a placa de vídeo, que eu achei que ia ser melhor. Também que a gente aprendeu um pouquinho, tem muito que aprender ainda, mas a gente vai aprendendo. E a última spec que me chama a atenção, que eu quero mencionar aqui, são os encoders NVENC, porque na 5090 a gente tem um encoder a mais dedicado para processamento de vídeo. Imagina que tem um chip a mais na placa para fazer uma aceleração do render do seu vídeo, por exemplo. E isso é legal porque na 4090 a gente tinha apenas 2 encoders de 8ª geração, assim como a 4080 Super, a 4080, a 4070 Ti Super e a 4070 Ti. O modelo 70 normal já não tinha 2 encoders, tinha apenas um encoder. Isso está se repetindo aqui nessa geração, mas a 90 traz esse terceiro encoder, o que pode ser interessante para quem trabalha aí no mundo do audiovisual, e eu estou ansioso para testar também. Agora, para a gente ver a questão da temperatura e do consumo, vou colocar para rodar aqui por 5 minutinhos um teste de stress no 3D Mark. Vamos ver. Eita, olha, velho, já foi para quase 600 watts logo no comecinho do teste. Apesar de que tá comportado, hein? Antes de gravar aqui tinha passado de 600 com uma certa facilidade. Mais tarde. Chegamos na 10ª passagem desse benchmark. A temperatura aqui no estúdio, como eu comentei, tá em 23 graus. Mas aqui, ó, onde eu tô, tá bem quentinho, porque eu tô debaixo do radiador aqui, nessa parte da gravação do vídeo, e tá vindo um bafinho tão quente. Ô, Lucas, vem ver aqui, ó. Olha que confortável que tá aqui, ó. É um aquecedor, é um aquecedor. Não é o aquecedor mais eficiente, né? Mas, bom, se você estiver jogando, é um aquecedor. Põe a mão aqui, Lucas, ó. Ó. Nossa! Um bafo quente aqui. Não, tá confortável, confortável. O consumo durante esse benchmark às vezes passa de 600 watts, mas se manteve aí numa média de 596, 597 watts. Mas calma que tem mais depois. Agora, aqui na câmera térmica dá para ver o sistema de resfriamento líquido em ação. A gente consegue já ver as mangueiras mais aquecidas, o radiador aqui também, mas o ponto mais quente continua sendo ali na própria placa. A gente tem o bloco com um reservatório e também a bomba, né, que está mandando o líquido para o radiador em cima da GPU, porém a parte de trás da placa é a que fica mais quente. Então agora eu vou levar a câmera térmica aqui para o outro lado e olha como é que está a situação aqui. Os pontos mais quentes são no cabo PCI Express 5.0 e lá no slot PCI Express também, ó, na base ali da placa, passando de 64 graus, chegando aí em 65. Isso daqui também, ó. É por isso que os cabos derretem. Olha como tá quente esse negócio. 67 graus aqui na conexão. E tem um ponto aqui que tá batendo 70 graus. Caramba, é muita coisa. Olha lá, 70,4, 71, 72. Tá certo que nesse teste específico eu estou usando esse adaptador WireView da Thermal Grizzly para monitorar o consumo, né? Normal seria testar com cabo plugado direto na placa de vídeo para monitorar a temperatura. Mas esse vídeo aqui é mais um hands-on mostrando esse primeiro momento com a placa, achei interessante. Inclusive a gente consegue observar outros dados aqui, ó, nesse adaptador que é bem interessante. Mas tá muito quente, eu não consigo segurar o dedo nele aqui por muito tempo. Vai dar ruim esse negócio de novo. Que absurdo. É bastante coisa, mas não é o limite. Lembra que eu falei que tinha um modo silencioso e um modo gaming? Até agora a gente rodou no modo silencioso. Agora eu alterei a travinha aqui para o modo gaming, reiniciei a máquina e a gente já tem uma leitura do clock máximo um pouquinho mais alta aqui no GPU-Z. Chega a 2.5 GHz, 2565. Então essa história de SoC, que a placa já traz aí um overclock, é isso. A NVIDIA coloca a especificação em 2.2 GHz no boost e esse modelo aqui traz quase 2.6 GHz, em especial quando a gente ativa aí esse modo gaming, que também consome um pouquinho a mais e esquenta um pouquinho a mais também. Então, peraí, deixa eu me preparar aqui para esse teste. Bora lá! Meu Deus!
Mais de 620 watts de consumo! Caraca, é muita coisa! Olha isso! 625 watts de consumo no cabo PCI Express 5.1. Gente, é muita coisa passando por um único cabo, o que me deixa meio preocupado porque o padrão desse cabo é 600 watts, né? Esse é o padrão desse protocolo, dessa conexão aí da indústria. E isso fora o que a lane PCI Express deve estar fornecendo ali também de alimentação. Caramba, é muito... Eu tô com medo desse negócio derreter aqui durante esse teste. E depois de mais 10 passagens do benchmark, vamos ver como é que tá a temperatura aqui no conector. Olha lá. Meu Deus! 75 graus. Quase 76 graus no ponto mais quente. Olha lá, bateu 76 agora. Nossa, velho, é muita coisa. E esse é o ponto mais quente de toda a placa. 76 graus na pontinha do conector. Nossa. Se eu apontar aqui para baixo, a gente consegue ver também esse cabo bem mais quente do que os outros, né? E aqui, ó. Olha lá, a situação do radiador aqui. No meu aquecedor, pessoal, aliás, se eu mostrar a imagem térmica aqui da mesa, olha lá. Isso aqui é tudo bafo quente que está sendo jogado aqui. Não, tá confortável, não tô achando ruim, não. Eu vou parar esse teste porque estou começando a ficar com medo desse negócio. Depois eu quero ver se não derreteu o adaptador aqui. Acho que não, acho que tá tudo certo. Thermal Glaze faz adaptador de qualidade, ao contrário da Cable Mod, né, que tava derretendo tudo. Mas vamos à temperatura da GPU. Depois de 20 passagens desse benchmark, nesse teste de stress, a GPU marcou um pico de 63 graus, ou seja, muito boa essa temperatura. A memória um pouquinho mais alta aí, 78 graus, já que não tem resfriamento líquido, né, na memória, tem apenas aquele fan ajudando. E o hotspot, assim, não dá mais para medir porque a NVIDIA desabilitou, né, essa funcionalidade nessas placas, então ele sempre marca o máximo aqui. E aqui no 3D Mark a gente tem informações ainda mais detalhadas. Apesar de que existem alguns picos no gráfico, depois eu vou tentar entender por que ele registrou, por exemplo, 104 graus de temperatura da GPU num dado momento. Isso obviamente é algum erro na medição. Depois eu vou dar uma olhada nisso com mais calma. Mas olha só, aqui nós temos a temperatura. Então ela começa lá, assim que eu executo o benchmark, em 53 graus. Vai subindo aqui durante a primeira passagem e fica numa média de 62 graus durante todos os testes. Bate esses picos aqui eventualmente, que, né, devem ser um erro, uma anomalia no registro das informações, mas fica muito comportada. A CPU também, 51 graus, a CPU é tranquila. E aqui a gente vê o diferencial desse resfriamento líquido. A gente tem um water cooler com um radiador de 360 mm na placa de vídeo, 62 graus em média, para uma placa que tem esse poder de processamento, é excelente. O resfriamento aqui é muito bom. E a gente vê aqui nesse outro gráfico aqui embaixo que a carga da CPU está em 100% o tempo todo, né? Fora esses picos aí que a carga da CPU bate mais de 100%, que é impossível, né? Então foi algum erro mesmo. E embaixo aqui a gente vê a frequência, ó lá, que às vezes bate 2.7 GHz nessa versão com overclock. Daí esse consumo que excede um pouquinho ali 600 watts, né? Tá consumindo mais, mas está entregando mais também. Essa arquitetura Blackwell não necessariamente ela é mais eficiente, mas ela entrega mais desempenho, porém consumindo mais, e a gente vê isso aqui também. Por fim, eu estou aqui no DaVinci Resolve para a gente falar um pouquinho aí do NVENC. E aqui eu tenho uma lista com todas as placas que têm suporte ao NVENC. E aqui embaixo, ó, bem no final, a gente tem a 5090. Ela é a única que traz 3 encoders, é um único chip, mas são 3 encoders, assim como a versão de notebook, a laptop. As demais é 2 ou 1. Com isso, nós temos até 8 sessões de processamento simultâneas nesses encoders. O número de sessões não aumenta com 3 encoders, mas você tem aí mais poder de processamento para cada uma dessas sessões. Uma outra novidade das RTX Série 50 é que a gente tem suporte ao padrão de cor 4.2.2, então temos aceleração de hardware para esses codecs também. Agora, vamos fazer um teste de render aqui. Eu tenho um arquivo de vídeo aqui de 10 minutos. É um arquivo que veio direto aqui da nossa câmera em 4K, 30 quadros por segundo, num codec H264 mesmo. A gente vai exportar em AV1. Então, como é que eu testo isso aqui? Eu venho aqui, escolho o formato MP4, codec AV1, o tipo é NVIDIA.
E eu deixo nas configurações padrão aqui, só altero a resolução, que agora está em 1080p. Lembrando que essa versão aqui do DaVinci Resolve é a Studio, e é só a Studio, que é a versão paga, que aproveita ao máximo esse hardware da NVIDIA. Se você testar esse mesmo render no DaVinci normal, a velocidade de render vai ser inferior. Então vamos colocar um render para fazer, ó, MP4, codec AV1, tipo da NVIDIA, né, que vai usar o NVENC. Lembrando que tem que ser a versão Studio do DaVinci Resolve, que a versão normal não utiliza 100% aí dessa tecnologia, o render é mais lento, é a Studio que aproveita tudo e aí fica mais rápido. E vou deixar aqui a resolução, ó, em 1080p. Então vamos colocar aqui e colocar para renderizar. E essa aqui em cima, ó, é a velocidade do nosso render, 367 quadros por segundo. Agora, no momento da gravação desse vídeo, está um pouco menor do que eu consegui antes. Antes estava encostando em 400 quadros por segundo e estava igual o da 5080. Não vi nenhuma diferença, eu não vi esse terceiro encoder NVENC fazendo uma diferença nesse primeiro momento que acabou de sair a placa e os softwares ainda estão sendo otimizados. E de uma forma bem similar, uma resolução 4K aqui, vamos colocar aqui, ó, 3840 por 2160, vou adicionar aqui no render, substitui, renderiza. Ela também está parecida com a 5080, né? Tá chegando aí em 260, 265 quadros por segundo, o que assim é realmente rápido. Mas é importante também lembrar que essa é uma timeline limpa, sem nenhuma edição, sem nenhuma pós-produção. Porque quando a gente começa a colocar efeito, fazer correção de cor, isso vai reduzindo o tempo de render. Mas aí quando a gente fizer a análise dessa placa, eu testo com um projeto real para a gente ver qual é que é. Ah, e vale lembrar também que essa brincadeira que eu estou fazendo aqui é com os drivers para jogos, porque a NVIDIA também faz aí os Studio Drivers, que são drivers focados em produtividade e é o que a gente instala antes de testar programas como esse, né? O DaVinci Resolve aí para ajudar no render. Então, provavelmente é por isso que o render está um pouquinho mais baixo do que o que eu testei antes. E conseguimos ver aqui também, ó, que durante o processamento de vídeo, ela é muito mais comportada em termos de consumo e também temperatura. Agora o ventinho tá gelado aqui, ó, tá fresquinho. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui nesse vídeo de unboxing. Isso que era para ser só um unboxing. Unboxing é só tirar da caixa, mas vocês sabem que a gente se empolga, quer trazer mais informações, o vídeo acaba ficando mais longo, mas eu espero que vocês tenham gostado e se informado um pouco mais aí sobre essa placa. Essa que é a placa de vídeo gamer mais potente do mundo hoje no mercado, mas também gera essas preocupações aí com o consumo. A temperatura Supreme lida muito bem com esse water cooler, como vocês viram. Só fico meio preocupado com a temperatura no conector, mas como eu estou usando um adaptador aqui, não vamos considerar, fica mais como curiosidade, não vamos levar muito a sério, porque o real teste vai ser quando estiver conectado direto, foi só para monitorar a temperatura. Dito isso, no encerramento desse vídeo, quero agradecer a MSI por terem emprestado essa placa pra gente, daqui a pouco a gente vai devolver ela depois dos testes, mas a título de transparência com vocês que assistem, eu preciso contar que a gente teve uma experiência meio complicada com essa placa quando a gente tentou rodar alguns testes mais avançados. Tudo começou quando eu estava tentando fazer uma demonstração no Cyberpunk para gravação aqui e começava a perder o sinal até travar a máquina. O sinal de vídeo começava a oscilar, não sei o que, pum, aí uma hora travava. Em um teste mais avançado do 3D Mark, que é o Speedway, ao longo do benchmark, a tela começava a ficar pixelizada, começava a pixelizar, até uma hora que, pum, o sistema morria. Isso aconteceu no 9800X3D. A gente desmontou todo esse bench aqui, montamos um outro com o Intel Core Ultra, o 285K, e também tivemos esse mesmo problema, porém ali o sistema não travava, dava para dar um Alt Tab e voltar pro Windows. Testamos também num 14900K e nos setups Intel não travava a máquina, só nos AMD que está travando. Aqui me cheira pau de driver, mas eu não sei, pode ser que essa placa esteja com defeito. Isso acontece, até hoje não aconteceu da gente receber um produto, uma unidade defeituosa, mas pode ser. Ou pode ser um problema de driver, o que eu espero que seja isso, para só atualizar ela e conseguir fazer os testes aí para um vídeo mais detalhado para vocês. Então, é isso que rolou, por isso que eu não pude mostrar. Eu mostrei aquele teste que é o Steel Nomad, porque ele foi o que eu consegui rodar e não deu problema. Mas quando eu pego um teste mais pesado ainda, que envolve Ray Tracing, em especial que envolve Ray Tracing e texturas mais pesadas, a placa não aguenta.
Não é que a placa deveria aguentar, mas o fenômeno que está acontecendo aqui é que está simplesmente parando de funcionar. E eu acho e espero que seja pau de driver, que uma atualização resolva aí futuramente. Tem outros relatos de problemas com a 5090 surgindo por aí também, mas eu não sei se é a mesma questão. Então, eu me senti na necessidade de ser bem transparente com vocês e explicar o que está acontecendo, e é por isso que eu não mostrei um jogo aqui nesse vídeo hoje. Vamos ver como é que essa história vai se desenrolar, depois eu trago atualizações, a gente vai descobrir se era só driver mesmo, se era uma unidade defeituosa ou se deu ruim geral na 5090, que eu espero que não, né? Porque já não basta as outras... Fico estoico diante do infortúnio. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, comenta aí também o que você achou dessa loucura e se inscreve no canal, é claro, para você sempre receber aí os nossos vídeos. Ativa o sininho também, não esquece. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima!